Hipocrisia. Queridos, a hipocrisia já existe dentro da natureza humana pecaminosa que nós temos. Hipocrisia é este desejo de aparentar ser o que não somos. Hipocrisia é viver de aparências. As pessoas só nos veem exteriormente, a roupa bonita, o cabelo penteado, mas as pessoas não enxergam lá dentro do seu coração a inveja, o ciúme, o orgulho, o egoísmo, as ambições doentias. Nós somos como sepulcros caiados, que são bonitos por fora, mas por dentro são podres. A hipocrisia precisa ser vencida. E somente aos pés de Jesus Cristo poderemos vencer a hipocrisia e deixar de viver de aparências. Sermos de fato filhos e filhas de Deus. Um hipócrita é um fingidor que deseja parecer ser alguém que não é. O termo hipócrita é usado 7 vezes por Jesus somente em Mateus 23. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23. Só num capítulo da Bíblia Jesus usou a palavra hipócrita 7 vezes. Vamos ler Mateus capítulo 23. Abra sua Bíblia. As palavras pesadas que saíam da boca de Jesus, as palavras duras que saíam da boca de Jesus eram hipócrita, raça de víboras. Mas Jesus não usava estas palavras pesadas, duras, para Zaqueu, o publicano, ou para a mulher adúltera. Não, queridos. Estas palavras duras Jesus reservou para os líderes religiosos, para os santarrões. Os santarrões, os que se viam como santos, que tinham o nariz empinado, mas eram orgulhosos. A estes, Jesus Cristo chamava de hipócritas, de raça de víboras. Vamos ler então Mateus capítulo 23, a partir do verso 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Escribas e fariseus, hipócritas. Líderes religiosos, hipócritas. Aqui diz o verso 13: pois que fechais aos homens o reino dos céus, atrapalhavam as pessoas de encontrarem Jesus. Foi por instigação dos escribas e fariseus, dos doutores da lei, dos sacerdotes, foi por instigação deles que o povo gritou: crucifica-o, crucifica-o. Eles fizeram a mente do povo para rejeitarem Jesus como Messias. Por isso Jesus os chama de fariseus e escribas hipócritas. E agora o verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, de novo, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. E novamente no verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. E agora o verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, pois, fazer estas coisas, ou seja, vocês devem continuar sendo fiéis nos dízimos, e não esquecer de fazer, não omitir as outras coisas, que são o quê? A misericórdia, o juízo e a fé. O problema não estava em devolver o dízimo, que é o correto, devolver a Deus o que é de Deus. O problema é que estava faltando na vida desses escribas e fariseus hipócritas, estava faltando o quê? A misericórdia e a fé, a bondade, a caridade. Isto faltava na vida deles. E agora o verso 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, de novo, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Eles eram preocupados com o exterior, vivendo de aparências. Aquele que vive de aparências é condenado por Deus. Lembram-se vocês da figueira, cheia de folhagens lindas, que aparentavam ter bastante frutos,
mas não existia nenhum fruto naquela figueira. E Jesus amaldiçoou-a e ela secou. Por quê? Deus não quer aparências. Queridos, sejamos o que somos. Somos pecadores. Somos frágeis. Somos pecadores. Precisamos confessar os nossos pecados diariamente a Jesus. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém. Mas em Jesus Cristo aprendemos a humildade e a lei do serviço. Sermos servidores. E agora no verso 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, de novo, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. E agora o verso 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Queridos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma profetisa, Ellen White, morreu em 1915, escreveu mais de 50 livros. Mas, queridos, quando ela estava viva, ela era odiada por muitos líderes. Ela foi mandada para o exílio lá na Austrália. Hoje muitos fazem monumentos a Ellen White, mas não leem os seus livros, não obedecem os escritos que ela escreveu, tendo como base a Bíblia. Queridos, assim também faziam os hipócritas naquele tempo, que construíam monumentos aos profetas, mas eram filhos daqueles que mataram os profetas. Hipócritas, Jesus Cristo disse. E agora, aqui nós lemos no verso 33, Mateus 23, verso 33, Jesus não usa a palavra hipócritas. Agora ele usa uma palavra mais pesada. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus Cristo quer eliminar da sua vida e da minha vida a hipocrisia, esta vida de aparências. Jesus associou 4 características aos escribas e fariseus. No âmbito do judaísmo do primeiro século, depois de Cristo, os fariseus representavam os conservadores religiosos. O maior número era de fariseus, era a maior classe. Eles estavam interessados na lei escrita e oral e enfatizavam a pureza ritual, mas eram hipócritas. No outro âmbito estavam os saduceus, uma classe menor, um grupo de líderes, em sua maioria de ricos. Os sacerdotes eram saduceus. Os saduceus eram uma elite social, à qual pertenciam ricos e todos os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Eles eram muito helenizados, ou seja, a cabeça deles era feita pela cultura helênica, pela cultura grega. E queridos, os saduceus, embora os sacerdotes e os sumos sacerdotes fossem saduceus, pasmem, eles não acreditavam na Bíblia. Eles não acreditavam no juízo celestial. Eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam no céu. Imagine, Anás e Caifás e os sacerdotes não acreditavam na Bíblia. Eles eram satânicos. Eles eram adoradores da Cabala. Eles eram adoradores do Deus da Cabala. Quem é o Deus da Cabala? O Deus de chifre, Satanás. Por isso eles disseram, não temos outro rei senão César. Condenaram a Cristo. Pediram que a multidão clamasse, crucifica-o, crucifica-o. Por quê? Porque eles não adoravam o Deus criador dos céus e da terra. Eles, os líderes da nação, eles adoravam o Deus da Cabala, o Deus de chifre. É isso mesmo. A Cabala veio com os judeus quando eles voltaram de Babilônia, depois de 70 anos em Babilônia, quando eles retornaram, eles saíram de Babilônia, mas Babilônia não saiu de dentro deles. Por isso rejeitaram o Messias. Queridos, hoje ainda existem muitas pessoas adorando o Deus da Cabala, o Deus de chifre. A maçonaria adora o Deus da Cabala, o Deus de chifres. Queridos, aqueles que têm inveja
ambições doentias, egoísmo, hipocrisia, vivendo de aparência, não estão adorando o Deus da Bíblia, estão adorando o Deus da Cabala. De acordo com Jesus, somos hipócritas quando não fazemos o que dizemos, quando tornamos a religião mais difícil para os outros, sem aplicar os mesmos padrões a nós mesmos, quando queremos que outros aplaudam o nosso fervor religioso e quando exigimos honra e reconhecimento que pertencem apenas ao Pai Celestial. Jesus proferiu palavras severas e diretas, mas seu envolvimento com aqueles que ele chamou de hipócritas foi cheio de amor e preocupação. Jesus olhou demoradamente para o templo e depois para os ouvintes. No rosto do Filho de Deus estava estampada a misericórdia divina. Com uma voz agitada por profunda angústia de coração e amargas lágrimas, Jesus exclamou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes? Mateus 23, 37. Jesus Cristo quer salvar os hipócritas. Jesus Cristo quer salvar os egoístas. Nós somos tudo isso. Jesus quer salvar a mim e a você e nos dar um novo coração. É isso que Jesus faz. Ele arranca de você o coração pecaminoso e lhe dá um coração puro, que é o coração dele, uma mente santa, que é a mente dele. Esta é a obra do Espírito Santo, enviado por Jesus Cristo, para fazer esta renovação, gerar em você a natureza santa de Jesus Cristo. Queridos, este é o presente de Jesus para você. Fazer de você e de mim filhos e filhas do Pai Celeste, que vivem aqui nesta terra como servidores, para glorificar o